Começos, oh, é como nunca navegar, como se não houvesse mar, como se faltasse querosene no candeeiro do céu, céu do céu, céu. Diga aí se não é apaixonante. Eu fazia jornalismo quando eu reencontrei Ricardo Guima. Reencontrei porque a gente é amigo de infância. Mas eu com aquelas minhas blusinhas que eu comprava no Robô, umas Erings coloridas, cada dia eu usava uma, de manga comprida, e era um show, era um festival. Isso, era o Festival Universitário de Música lá no Teatro Deodoro. Pruridos Táticos de uma Paixão Volátil, de Gal e Davis. Isso. Então eu entro, jovem, cheio de emoção, e Ricardo está cantando. Eu disse, caraca, e era um blues, cara. Essa música é um blues. Eu disse, eu vou namorar com esse cara. E assim, a gente retornou uma amizade de infância, mas que virou uma coisa imensa e está aqui, né? Somos hoje sobreviventes. Estamos com Mário César, que também fez parte de todo esse processo. E Ricardo, ele teve o Hospital de Almas e continua com o Porcos de Pelúcia, que acabou de lançar, tá lá nas plataformas, né, Ricardo? Isso. Né, Mário? Sim. Fala um pouco sobre isso. Foi feito na época da pandemia esse material? Isso. O que acontece é que durante a pandemia eu fiquei desempregado, assim como muitos, e eu tava a necessidade de direcionar a minha energia, focar em alguma criação artística. E comecei a escrever e publicar poemas. Eu publiquei um diário pandêmico, um poema por dia, e Mário ainda estava nas redes, muito atento ao que eu estava postando. Eu não postava mais nada, só esses poemas, um por dia. Foram 95 durante o inverno. O nome do livro é Inverno Pandêmico 2020, um diário da pandemia. E ele foi pensando alguns poemas que o foco, os temas eram todos ligados à pandemia, à solidão, à angústia, à ausência de comunicação entre as pessoas, né? E a esperança também, né? Porque a gente também mantinha ela viva, né? Mas ele é aqui e você lá. Ele aqui em Maceió e eu em Belo Horizonte. E a gente foi se comunicando e ele me retornando. Peguei um poema tal, fiz uma música tal. E ele ia me mandando. Aos poucos a gente já tinha uma meia dúzia de canções. E aí ele começou a fazer os arranjos aqui e eu ensaiando as melodias vocalmente solitário lá. Até que a pandemia acabou e eu vim pra cá, ele me convenceu a vir pra cá pra gente, não, vamos gravar, as canções merecem ser gravadas e essa que a gente acabou de cantar é uma delas. Agora o disco, quer dizer, o álbum, ele tá em quais plataformas? Ele foi primeiro pro Spotify, aí depois foi migrando para as outras, Deezer, Amazon, diversas outras. Só falta, eu acho que, entrar no YouTube, que eu acho que a gente vai providenciar o mais rápido possível. E esse material e tem um material ao vivo que vocês fizeram o show na Arena. Isso, porque é o seguinte, a ideia inicial, Alexandre, era a gente gravar em estúdio. Sei. Só que com as canções prontas, eu comecei a fazer uma produção, ver a possibilidade da gente, como eu fazia muito tempo que a gente não tocava junto, e eu vim para passar um mês na época, né? E aí eu consegui o Teatro de Arena como um apoiador, no caso o Sam Menezes, né, que cedeu o teatro pra gente sem cobrar nada, pra gente fazer e gravar o show. A gente gravou o show e gratuito para as pessoas, e como a gente viu que a qualidade do som estava
realmente boa. Aí a gente manteve o som da gravação ao vivo e fizemos alguns ajustes no estúdio, alguns mix, alguns efeitos. Eu gravei outras segundas vozes em algumas canções. E aí a gente foi fechando, arrematando até fechar e lançar na... E o nome desse álbum é Vivos no Arena, então. Isso, Vivos no Arena, para aludir a expressão popular ao vivo, né? Isso. E ele também, a pessoa pode assistir no YouTube. A pessoa pode assistir no YouTube, tá no canal do Alagoas Musical, o show na íntegra, completo. Ah, que maravilha. E como é compor assim nessa distância? O que é que lhe atrai? Porque Ricardo é um compositor visceral, mas você tinha mais de 90 poemas. O que lhe fez escolher um ou outro assim? Qual era o que lhe puxava? Cara, assim, eu acho que não foi intencional, né? O processo, né, em plena pandemia, todo mundo estava enclausurado e ele lá, eu aqui, mas eu ainda já tinha redes sociais, que hoje eu não tenho mais. Aí, assim, fui acompanhando aquele processo de criação dele poético, né? Todo dia uma poesia e assim, comecei a me interessar por alguns e separando, né? Como eu tenho, assim, de certa forma, facilidade de fazer melodias, de compor e tal, aí fui colocando as poesias dele em melodias, fazendo música, e passava para ele pela internet, ouve aí, ficou legal, tá? E a gente foi nessa coisa como uma brincadeira, não foi nada programado, entendeu? Quando terminou o processo pandêmico, aquela coisa toda, a gente estava com umas 6 ou 7 músicas gravadas, prontas, aí a gente ficou conversando, e aí, velho, quando você vem aqui para a gente fazer alguma coisa? Porque a gente está há mais de 30 anos, um hiato de mais de 30 anos de pisar num palco, de tocar, de fazer música, aquela coisa. E vamos fazer enquanto a gente está vivo, né? Acho que o nome Vivo no Arena... também veio disso, né? Enquanto estamos vivos, vamos fazer, né? E as letras, você adapta as letras de Ricardo ou elas já vêm prontas? Algumas eu consegui colocar integralmente, sabe? Ele tem esse dom, né, cara? Eu não tenho. Outras eu... Ele encaixou um ou outro verso em algum trecho melódico para encaixar ali e eu aprovei. E até a música dele também eu mudei assim um verso. Tem uma música dele que a gente abre o show, que é Olhar de Girassol, que termina com do meu eu, né? Você fala do meu eu. Aí eu tirei o eu e botei breu, que eu acho breu uma coisa mais profunda, né? Mais profunda. Aí eu mexo também nas coisas dele, aqui e ali, né? E a gente vai assim nessa conexão, se integrando, a minha arte com a dele, e a gente tem feito umas coisas bem bacanas. Mário evoluiu muito como compositor, cara. Tem o álbum da Roceline, da esposa dele, que ele compôs praticamente todas as canções. Tem um disco dele, Veneno de Rato, que também é bem bacana. Onde encontra isso, bicho? No Spotify também? No caso do disco Folha Seca da minha esposa, tá no Spotify, né? No meu disco foi uma coisa meio de brincadeira, que eu não sou muito de cantar, não é a minha verve. E aí eu coloquei no YouTube, tá lá. Acho que algumas pessoas já viram. E tá com o teu nome mesmo? Lá no meu canal do YouTube. Me diz uma coisa, já aconteceu o processo inverso? Você pegar uma música dele e botar letra? Não. Ainda não, né? Porque você não mandou. Não. Eu só o dia que você mandar de Ricardo, bota uma letra aí. Eu só fiz isso com um parceiro, amigo, grande amigo, que é o Marcelo Rego, de Recife, também à distância. Ele me mandou uma melodia feita com uma linha de baixo. E aí ele disse, veja aí, dentro dessa linha melódica, o que é que você pode escrever. E o tema ele me deu, que era o Grande Irmão, em cima do livro do Hermann Hesse, né? E aí eu fiz a letra dentro daquela melodia e
A música saiu no disco da Sargasso Night Club há 2 anos atrás, mais ou menos, chama O Grande Irmão. Quem quiser checar, é só digitar lá, Sargasso Night Club, e é a música que abre o disco. E o da Rosseline? Eu não sabia que ela tinha. No Spotify. Folha Seca é o nome do disco. Folha Seca. Rosseline Folha Seca. Pois é, que sobrenome maravilhoso, né? É o nome do disco Rosseline. E o nome do Folha disco é Seca Rosseline. Pronto. Tudo certo. Rapaz, eu tava atendendo no Camarão Dendê, dia desse. Aí, do nada, quando eu vejo o Ricardo Guima, assim, eu digo, caramba, Ricardo, Mário, então foi aquele abraço e a gente sentou junto, aí eu já não fui mais nada, não fui garçom, não fiz caixa, não fiz mais nada, tomaram conta pra lá. Chegamos de surpresa e roubamos você um pouco, né? Foi, da labuta. Foi, cara, e assim, é um lance que a gente tinha se visto, a gente fazendo as contas, na época do Boteco da Lua, ou seja, em 2011. Aí pra você ver, aí acabou o boteco pra mim, o Camarão, e a gente ficou lá lembrando as coisas, né? E em lembrando, vamos lembrar assim, você começou com teatro? Eu comecei com teatro. Eu fiz, quando eu morei no Rio, minha mãe aposentou aqui em 79 e carregou a família pro Rio. Lá eu fiquei de 79 até 84. E eu fiz pela Funarte, na Martins Pena, na Lapa, o curso de formação teatral. Fiz lá. E aí voltei pra cá. Quando eu voltei pra cá, eu queria exercer o dom, né? E aí comecei mexendo com teatro e entrei no Cena Livre, depois fui pro Infinito e Quanto Truque. Do Lael. Fiz muitas performances com os amigos, poéticas, né? Produção dos poetas, eu, Ionaré. Ionaré, lembro. O próprio Lael, Brasília, Anne Deli também, que é atriz, né? E a gente peregrinou bastante, assim, pelos bares, fazendo performances, né? A cena dos anos 80 e 90 era tão efervescente e era tão mais inteligente, né? Porque havia na verdade, uma preocupação com a produção autoral, né? Da maioria, pelo menos, né? Ninguém estava querendo fazer, quer dizer, alguns não estavam querendo repetir o que já tinha no mercado, né? O que as pessoas já ouviam. Uma geração bem profícua, né? Assim. E anos 80 também foi aquela coisa do rock inglês estourando no Brasil, né? Foi daí que veio o Hospital de Almas, influenciado por essas bandas, mas sem perder o link com a raiz da música brasileira, né? Tanto que a gente tinha uma releitura de O Ébrio, do Vicente Celestino, né? Que as pessoas ficavam chocadas, assim, né? O Ébrio, e não sei como que eu decorei aquela letra, assim, e cantei várias vezes nos palcos com som de rock, de guitarra, O Ébrio, né? As pessoas ficavam assim. E depois teve a trupe Acorda-Voz, né? Também. A trupe. Eu, Gal, o Leonardo Arecipo, né? Que escreveu um livro recentemente. Gal Monteiro. Gal Monteiro, a Teca, o Maxwell também. Um trabalho mais erudito? Era um trabalho que tentava unir o popular com o erudito, né? Arranjos renascentistas. Inclusive, nesse festival que você fala que eu defendi o Pruri dos Táticos, tinha uma música minha e do Léo com esse arranjo, que era interpretada pela trupe, que era Levasticano, que era uma sátira ao Vaticano. E a música ganhou o segundo lugar. Então, primeiro veio o Hospital. Fala um pouquinho do Hospital. Mas espera aí, antes. Onde você entra nessa cena naquela época? Você trabalhava com que bandas, assim? Bem, eu comecei a fazer música aqui, tocando com a Poções Mágicas, na primeira formação da Poções Mágicas, né? Onde a gente fazia com Rei Tito hoje, né? Stones, música inglesa, aquela coisa toda. Junto com a Odisseia, naquele período, no início dos anos 80. De Fernando Nunes. Rei Tito é o codinome do Reinaldo agora? Agora Rei eu entendi. Tito. Aí, em seguida, em 1990, nós fizemos uma banda chamada Capitães da Areia, que tocava blues, era uma banda de blues, mas com a mesma linha de música autoral, sabe? Blues autorais. Você chegou a se apresentar no Colégio São José?
Sim. Ali era um foco, né? Que a galera... Foi. E aí, mas o de blues já era um outro momento, você se apresentava aonde? Muito no circo cultural da reitoria. Que era ali na Sinimbu, né? No Teatro de Arena, enfim, alguns bares que abriam assim, a possibilidade de produção de música autoral, né? Infelizmente, a maioria dos bares, eles preferem a música já conhecida, né? Aquela música já popular, aquela coisa toda. E nós conseguíamos, às vezes, adentrar em alguns espaços desses aí, mas sempre fazendo a questão autoral, a música autoral. No Rex Bar chegou a se apresentar? Sim, o Rex é um espaço ainda? Mas no Rex, já recente, como Mente Profana, que era outra banda que a gente tocou a mais recente, né? De 2000 para cá. Davis ali, ó, do Pavilhão do Subúrbio, se ligando em tudo. É contemporâneo, né? Da gente. Vai ter show quando, Davis? Vai ter amanhã. Amanhã. Amanhã não, que é sexta-feira na Confraria do Rei. Sexta-feira na Confraria do Rei. E no seu Manuel, acho que 2 horas da tarde. E no seu Manuel, 2 horas da tarde. Pavilhão do Subúrbio, no sábado. Pronto. Aí, só para concluir, nós tínhamos a Capitães da Areia, aí a banda saiu, acabou, né? O vocalista saiu, não estava mais a fim de cantar, então aí estávamos sem fazer nada. Chega Ricardo com a fita demo, uma fitazinha gravada no cassete, com o repertório pronto, disse, olha, com o nome da banda, o projeto do Porcos de Pelúcia, eu cheguei com ele todo pronto, assim. Peguei os meninos e disse, ó, quero cantar isso, vocês estão desocupados, vamos lá. Eu quero cantar isso, vamos fazer uns arranjos da nossa cara, porque não é cover. Mesmo as músicas que não eram nossas, a gente queria fazer uma releitura e não uma cover. E aí a gente fizemos uma temporada enorme na Boate Gunas, extinta, né? Isso. Que era do Beto Barbosa, ali na Pajuçara. Mas a seleção dos músicos você também já tinha as músicas meus prontas. Meus amigos, os mais... Mas vocês já tinham gravado, né? Você levou um material a capela ou tudo pronto? Não, eu gravei as versões que eu gostava daquelas canções, pra gente fazer os arranjos completamente diferentes daquilo, e foi isso que aconteceu. Aí entrou Sophisticated Lady, entrou Não Creio em Mais Nada, sucesso na voz de Paulo Sérgio, entrou música das Mercenárias, De Fala, música de Júnior Almeida e músicas nossas. Era um combo de autorais junto com releituras de bandas e artistas que a gente admirava. E tinha também Pensão Familiar na época da Aline e da Rosália, né? A Aline agora com o Kikito na mão. Aí, ó, massa, né? Massa, teatro também, né? Rapaz, uma época espetacular. E aí você rodou o estado com o hospital? Com o hospital a gente chegou a tocar só em Arapiraca. Foi o único lugar que a gente tocou fora de Maceió. Quem era a formação? Era eu, Augusto Góes, que agora é radicado na Bélgica. Menino. Eduardo Góes. Augusto, eu acho que tinha ido pra Argentina antes. Foi pra Argentina primeiro, mas agora ele casou, né? E tá com dupla nacionalidade agora, né? E aí casou com um belga e tá lá, morando na Bélgica. Inclusive, a gente toca o Porcos de Pelúcia, eu ia dizer Porcos de Alma, né? Porcos de Pelúcia toca uma música do Augusto que a gente sempre adorou e tem tudo a ver com se conecta completamente com a temática das canções novas do Porcos, que é Abismo, que era do repertório do Hospital de Almas, né? Dá para levar um pouquinho aqui? Dá? Abismo? Abismo? Né? Vamos lá, vamos ver Abismo. Abismo é um poema de um escritor que a gente já pesquisou na internet e não conseguimos encontrar. Augusto me falou que encontrou dentro de uma compilação de poetas alagoanos, junto com Cléa Marsiglia. O cara chama Eugênio Arcanjo. Mas quem souber aí, galera. Não sei nada sobre ele, mas já tentei muito. Não sei se ele está vivo ainda. Passa para os meninos, quem souber. Dois sinais de interrogação são apenas dois sinais.
cabeça sem rumo viaja, 100 léguas sempre à beira do abismo. E sonha com os doces pastos da morte, da morte. Ah, 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 ah. Dois sinais de interrogação são apenas dois sinais. Uma cabeça sem rumo viaja, 100 léguas sempre à beira do abismo. E sonha com os doces pastos da morte, da morte. Ah, 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 ah. Uau! Ricardo, como é que rolou essa história com Ney Matogrosso, velho? Rapaz, a questão do Ney Matogrosso, a gravação da Cor do Desejo, né? Quando o Júnior lançou o disco Limiar do Tempo, em 2006, ele ligou pra mim e falou, olha, eu preciso da sua autorização, tem 3 canções que são suas no disco, e em parceria comigo, e aí a gente fez todos os trâmites burocráticos e tal, eu autorizei, ainda era um disco independente, e ele teve a chance de lançar o disco no Rio. Como eu já estava em Belo Horizonte, 6 horas e meia de viagem, eu fui para o lançamento do disco no Rival. Foi um reencontro bem bacana, maravilhoso. Inclusive o Betinho estava tocando bateria, que já falamos dele aqui, tocava bateria na banda, e ele estava entre os músicos que viajou com o Júnior. Betinho, Dinho Zamp, a Miran Abes também tocando violoncelo. O Baigon também tocando contrabaixo. Fera. É. Aí naquele disco, só fera. Naquele disco tava A Cor do Desejo, que já tinha tido uma anterior gravação que não circulou, o Júnior em dueto com a Fernanda Guimarães, que saiu num disco do Sesc, aquelas compilações do Sesc, né? Que o Sesc lançou alguns CDs, né? Sim. É belíssimo Aquela versão. O dueto dele com a Fernanda Guimarães, mas pouca gente conhece, porque não foi nem ela gravou em disco dela, e o dueto não ficou no disco dele. Ele fez uma outra versão, só ele cantando, outro arranjo. E aí ele me deu alguns discos daquele, e eu ia pro show das cantoras, que eu sempre imaginei A Cor do Desejo na voz de uma voz feminina. E aí eu ia no show das cantoras que eu admirava, aí fui no show da Jussara Silveira, dei o disco do Júnior, fui no show da Rita Ribeiro, dei o disco do Júnior. Rita, olha, maravilhosa. Fui no show de uma cantora, também esposa do Milton Guedes, que toca flauta, toca gaita, ele é gaitista da banda, tocou com muita gente, mas ultimamente ele estava tocando com o Lulu Santos. Adriana Maciel, o nome dela. Canta um canto lindo. Aí eu saí de Belo Horizonte só pra ver o show de lançamento do disco dela, lá no Rio. Artista, é isso mesmo. Lá no Rio, e na Casa de Cultura, ali um lugar ermo, assim, perto da Praça Tiradentes. Aí eu fui lá, e depois do show eu cheguei perto dela e dei o disco pra ela também. E aí, meses depois, o Júnior me liga. Guima, você tá sentado? Eu falei, peraí, por quê? Não, você tá sentado. Cara, eu tô sabendo da história toda. Você tá sentado? Aí eu disse, não, mas se você. Vou sentar então, né? Sento. Aí, não, sente.
Aí Sente logo. Sentei. Quando eu sentei, ele disse... Mano, sabe quem que gravou? Sabe quem que gravou? Já tinha gravado Já. o disco, da música. Sabe quem gravou A Cor do Desejo? Eu digo quem? Sentou mesmo, né? Eu sentei. Ney Matogrosso. Aquilo me deu foi uma lufada de ar, assim, na minha cara, assim, né? E eu fiquei, assim, atônito. Emocional, né? Porque é uma coisa... Você fica atônito, né? Um ídolo de infância gravando um cara que você admira, né? Um símbolo libertário da arte brasileira, né? E aí eu fiquei... Plena ditadura. Em plena ditadura. Revolucionou demais. Demais, revolução pura o Ney, né? Pura. E aí eu disse, poxa vida, aí ele me contou, né, que o Ney veio fazer um show aqui, e ele foi lá no Gustavo Leite e timidamente, do jeito do Júnior, foi lá no camarim, entregou o CDzinho e foi embora pra casa. O Ney saiu, olha os detalhes, né? O Ney saiu de ônibus, que ele, assim, de capital perto, ele ia de ônibus, de van, com a turma, né? Sei. Ouvindo o CD ainda naquele tipo CD player, que tinha, né? Sim, na época, né? CD player com fone de ouvido. Ouviu o disco inteiro. A única música, quer dizer, a música que mais chamou a atenção dele foi A Cor do Desejo. Ligou pro Júnior, o Júnior em casa atendeu. Aí o Júnior ouviu do outro lado da linha. Aqui é o Ney Matogrosso, Deixa Júnior. de mentir. Eu gravei a música Cor do Desejo, Conversa, rapaz. sua e de Ricardo Guima. E você agilize aí, porque vocês vão perder dinheiro. Ele ainda disse assim, né? Vocês vão perder dinheiro, bem assim. Aí o Júnior disse, olha, eu posso te ligar depois. Eita que Júnior louco. Júnior. Porque ele Desligou o telefone pra processar, pra processar a informação, né? E aí Que foi, lindo, foi né? assim. Sentar pra conversar sentado. Foi, eu acho que ele estava em pé. Eu acho que ele estava em pé, atendeu o telefone em pé. E aí, pronto, aí foi aquela Ai, felicidade, né? Aí ele, Guima, você tem que vir pra gente comemorar, fazer um brinde. Foi quando o Vado, inclusive, que indicou a editora pra gente, que é a Dubas, né? A editora do Ronaldo Bastos. E é ela que administra lá os direitos autorais da gente. E foi quando eu vim pra cá, quando o CD saiu, eu comprei e trouxe um pro Júnior. Que aqui já nem tinha mais loja de CD na época. Comprei e trouxe um pro Júnior de presente. E eu fiquei acho que uns 10 dias por aqui, só nessa onda de comemorar com o Júnior e muita felicidade, né? Voltei e quando o Ney foi fazer o show da turnê do Beijo Bandido, e aí eu fui, né? Que é o disco, que né? É o disco. Que aí tá eu fui, quando eu cheguei na entrada do Palácio das Artes e falei com alguém da produção. Aí era um cara assim, tinha até um nome indiano, ele não tá mais na equipe do Ney, ele disse, vem cá, aí me pegou, me levou, primeiro me levou no camarim dos músicos. Sabe quem é esse aqui? Aí os meninos, não, quem é esse? Ricardo Guima, compositor da Cor do Desejo junto com o Júnior Almeida. Os caras olharam pra mim, os caras olharam pra mim e disseram assim, cara, é a música que a gente mais gosta de tocar, olha só. Olha. Porque a curiosidade é que no disco só tinha fera, os compositores eram todos fera e eram todas as canções já gravadas. A única música inédita era a nossa. A gente teve esse privilégio, né? É um privilégio. Aí de lá ele me levou no camarim do Ney. Aí quando eu cheguei no camarim do Ney, o Ney de toalha, se maquiando, aí o cara disse, ó, quem tá aqui? Ricardo Guima. Aí foi aquele abraço, conversamos, ele disse, assim que terminar o show, você venha pro camarim. Cara, entramos madrugada dentro, conversando horrores, e eu tinha tido um sonho anterior com ele, que eu nunca contei em lugar nenhum. Eu contei pra ele caiu de tanto rir. Eu sonhei que antes do show acontecer, esse show que eu fui, né, que eu tava lá conversando com ele, eu tava na plateia e ele lá no palco, e ele descia do palco com um copo de chá de ayahuasca pra mim tomar. Você tomou? Eu tomei. Eu tomei. Eu só não lembro o que foi que aconteceu. Eu espero que você não tenha acordado.
né? Pro barato fazer efeito. E aí ele riu demais. E depois a gente foi um show especial lá no Teatro Municipal do Rio, que foram só convidados. Aí fomos eu, Júnior e Sui, que estava fazendo produção na época para o Júnior, e foi outro encontro maravilhoso. E aí conheci Lucina também pessoalmente na fila. Foi quando eu conheci Lucina pessoalmente. Lully já tinha morrido. E terminei conhecendo uma par de gente. É o que maravilha, estava na minha frente, na fila para pegar o ingresso. E aí conversamos horrores também. Tony Platão, Geraldinho Azevedo, de várias outras pessoas. Você é do métier, né, meu filho? Não, eu me tornei a partir desse momento, né? Foi muito legal. Mas me diga uma coisa, vocês já ensaiaram essa música? A Cor do Desejo. Então, quando a gente fez o show no Arena, várias pessoas chegaram para mim e disseram: a gente pensou que você ia tocar a sua versão de A Cor do Desejo. E na minha concepção, naquele momento não cabia, porque involuntariamente era uma outra coisa. Involuntariamente a gente começou a fazer as canções todas em cima com temas pandêmicos. E A Cor do Desejo é uma canção sensual, que fala de amor, né? E não cabia ali naquele momento. E quando eu vim agora, eu sugeri, a gente terminou fazendo um arranjo assim bem voluptuoso, mas visceral também, que é a nossa marca. Bem diferente, eu queria fazer uma coisa bem diferente, tanto do Ney quanto do Júnior, e acredito que a gente conseguiu fazer e emocionar o público. Aí foi a primeira vez que a gente tocou A Cor do Desejo. Espero que a gente toque mais vezes e que consiga gravar, porque eu gostei muito do arranjo. Dá pra fazer? Não sei, dá? Dá, né? Acho que dá. Vamos tentar. Vamos lá, eu só conheço com o Júnior, né? Tem... Pra você, parceiro, Júnior Almeida. Viva Júnior! Grande Júnior. Exatos são teus olhos que invadem e me revelam teu coração. Exata é a cor do teu deserto, a dor do teu deserto. Exatos são teus beijos que me acertam e a ti revelam meu coração. Exata é a cor do teu desejo, a dor do teu desejo. A tua boca anda oca da minha língua, a minha língua anda a míngua. Sem tua boca, exatos são teus olhos que invadem e me revelam teu coração. Exata é a cor do teu deserto, a dor do teu deserto. Exatos são teus beijos que me acertam
e a ti revelam meu coração. Exata é a cor do teu desejo, adorador, adorador do teu desejo. A tua boca anda oca, 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 oca da minha língua, da minha língua. A minha língua anda a míngua sem tua boca, sem tua boca. É isso. Que forte, não? Bom, deixa eu controlar a emoção aqui. Rick, vocês fizeram um show maravilhoso naquele lugar chamado Zeppelin, né? Aqueles meninos lá viviam lá no Boteco da Lua, eram assíduos nossos. Agora eu de vez em quando vou lá, almoço e tal, mas como pintou a ideia de fazer o show ali, cara, vocês? Eu, quando sugeri, assim, ventilei a possibilidade, não foi nem uma sugestão, eu ventilei a possibilidade, quando o disco saiu, já que eu ia ter 15 dias de férias agora, nesse período, da gente fazer um show informal, assim, em algum lugar público, para os amigos. Eu não queria repetir o feito do Teatro de Arena, um lugar fechado, vamos dizer assim, entre aspas, elitizado. Eu queria um lugar público, onde as pessoas pudessem ir, ficar mais à vontade, interagisse. E aí eu pensei primeiro no Zeppelin ou na Quero Mais Sandubaria, por conta do DJ Goodson, que é chegado nosso, enfim. É um lugar onde se afina completamente com a postura e a estética da banda. Mas aí o Neno, eu não podia fazer a produção de lá, porque eles que são mais chegados do pessoal do restaurante. E ele se dispôs a fazer, fez um primeiro contato e tal, só que ele estava numa ponte entre Maceió e Goiânia, interior de Pernambuco, por causa da Roceline, da mulher dele que estava trabalhando lá. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte no sábado, dia 23, né, 24, há quase 15 dias atrás, ele tinha acabado de chegar também de Goiânia e ninguém sabia se ia ter show ou não. Aí na segunda a gente foi almoçar lá no Zeppelin com o Clândio e numa sentada, numa conversa, a gente fechou. Vai ser sábado, 28, que foi exatamente a data que eu pensei, joguei pro universo e aconteceu. E aí a gente fiz release e aí fomos divulgando nas redes sociais, nos releases da mídia e de boca em boca. Foi aí que rolou. E é um espaço perfeito, né? Lindo, eu bem gostei cultural, demais do né? espaço, gostei demais, assim. E, assim, a natureza ajudou bastante, né? Porque durante o dia choveu bastante, assim, com uma chuva quase ininterrupta, mas a gente insistiu e deu certo. Deu. E foi casa cheia. Foi. Queria agradecer também a todos que estiveram lá presentes, que foi uma noite de reencontros de pessoas que não se viam há muitos anos, e eu fico muito feliz, assim, em saber que a gente conseguir conectar as pessoas depois de... Tinha gente que não se via há 20 anos e estavam lá pelo mesmo motivo, para ver a banda tocar, entendeu? Muito Ricardo, legal. e um disco construído numa época de pandemia. Tanta gente se foi ali e o tempo passa, já se vão mais de 30 anos que a gente se encontrou como adultos e somos sobreviventes, né? Nós sobreviventes. Eu me falo isso todos os dias. Essa sensação, essa coisa de se sentir um sobrevivente. Antes da pandemia a gente já era um sobrevivente, né? Mas a pandemia potencializou isso, né? Porque a gente viu muita gente partir, né? Amigos de amigos, parentes dos amigos, e não foram poucos, grandes artistas que a gente admirava. Então, assim, foi difícil, viu? A pergunta que eu queria fazer para você.
Eu achei chiquérrimo você ter desistido das redes sociais, porque só milionário faz isso, né? Pra que eu quero rede social? Por que você desistiu, velho, das redes sociais? Cara, assim, primeiro assim, eu tive um problema neurológico, eu tive um problema de saúde, que eu tive que me recolher, inclusive num período da pandemia eu estava enclausurado, né, que tinha baixa imunidade, tinha vindo de um processo cirúrgico, né, que eu tive que abrir o cérebro, aquela porra toda, abrir o crânio, né? Aí, isso eu fiquei meio paranoico com algumas coisas, e rede social, a coisa está muito polarizada, sabe? Isso me incomoda, estava me adoecendo. Adoece. Aí, saí do Facebook, fui devagarzinho, saí do TikTok, fui devagarzinho, saí de Instagram, e hoje eu não tenho nada disso. E assim, estou mais conectado com leitura, porque a gente termina ficando preso ao smartphone, aquelas coisas de rede social, e você tem muita coisa interessante a fazer no pouco tempo que a gente ainda tem, né? Porque eu já tenho 63 anos. Aí, cara, eu me premiei com isso. Eu preciso voltar a ler, eu preciso voltar a viver como eu sempre vivi na minha vida toda, me dedicando a coisas, a música, a leitura. A coisas físicas, né? E a vida fica menos veloz, né? E a gente termina acreditando em muita não coisa. Não é porque a rede social, assim, tudo é 18 segundos. Exato. Tudo é rápido. Muita coisa falsa, muito fake news, Muito. Coisa. E a gente termina embarcando nessa Embarca e esquece de ler e não dá vontade, você vai ler, não tem mais paciência, porque é muito longo. Você precisa de algo mais rápido, né? Xande, eu criei um mecanismo seguinte, porque quando eu fiz o meu perfil, que eu não queria, foi muito estimulado pelo Júnior, inclusive. Guima, faça, porque você escreve bem, você pode colocar suas coisas, colocar seus textos. Quem lê Instagram? Vai, faz alguma coisa. Aí eu fui, comecei a fazer. E eu insisto até hoje porque é uma terapia para mim. Então eu faço minhas pesquisas, elejo os discos, resenho discos de artistas amigos, independentes, alagoanos, mineiros, do Brasil quase todo. Depois, com o tempo, foi me chegando álbuns de artistas dos mais variados cantos. E aquilo me alimentou muito positivamente, entendeu? A produção, porque eu adoro escrever, né? Só que eu criei um seguinte mecanismo: eu posto, quem quiser, eu escrevo para mim, primeiramente. Agora, tem um público que adora ler meus textos e que vão lá e curte ou comenta, enfim, para mim não importa. E tem gente que às vezes lê e não curte, curte e não lê, não importa. O que importa, na verdade, é que eu termino esvaziando um conteúdo dentro de mim que fica represado, e eu coloco lá. Como entendeu? É o nome qual é a tua arroba, o teu nome no Instagram? É Ricardo Guima. Na verdade, tá meu nome completo lá, Ricardo Bastos Guimarães. Mas se digitar Ricardo Guima, que é o nome artístico, o primeiro que vai aparecer sou eu. Você ainda tem aquela coleção imensa de vinil? Eu tenho alguns só. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu doei muitos para o meu sobrinho. Mas e como é que você consegue... porque ele tem uma quantidade de crítica musical de discos que você nem imagina que já existiu, né? Então, eu conheço muita coisa porque é da minha geração e tudo. Mas tem coisas que nem eu conheço, viu, ali. E aí você faz pesquisa como? Porque você lembra? Eu faço. Eu elegi de uma enfiada só 300 discos. E foram os discos assim que me vieram na memória afetiva. E veio assim, quase que tudo de uma vez. Fui lembrando dos que eu ouvia quando era criança, os que tinham na minha casa e tal. E são, assim, discos dos mais variados gêneros, né? Porque eu não sou preso a isso. E isso foi, assim, foi a minha salvação, na verdade. Foi os discos da minha vida, que virou uma sessão que vai acabar daqui a 30 discos. Faltam 30 discos ainda. Gente, Ricardo tá indo embora sábado. Sábado de Aleluia. Agora a gente vai encontrar ele nas redes sociais. Você pode encontrar ele na página dele. O Mário, você tem que ir para os shows dele. Lá em Gaçatorta. Lá em Gaçatorta. Estou lá, bora lá.
Encontra lá. E Ricardo tem as músicas todas, vai encontrar no YouTube. Para ver o show Vivos no Arena. Vivos no Arena, o pessoal consegue acessar e visualizar no Alagoas Musical, do Dimas Marques. Tem outras coisas mais antigas que você... Tem também lá, Hospital, tem o material do Hospital de Almas, que é essa banda que a gente já citou aqui, né? Tem 2 shows gravados que o Dimas conseguiu digitalizar em áudio. E postar lá, tá na íntegra, inclusive. Ele fez uma mágica, na verdade. Não sei como ele conseguiu aquilo. Pessoal, valeu por hoje, obrigado. Programa de estreia. Ricardo, eu te amo. Eu te amo também, querido. E adorei lhe conhecer, você já é do coração. A gente volta semana que vem. Aquele abraço, um beijo. Obrigado, Rick. Obrigado, Xande.